Paysandu passeou na Curuzu, Remo perdeu em Bragança e o paraguaio está chegando. Os classificados, os rebaixados, o raio-x do Parazão a partir de agora para você aqui no Nashville. Acabou a primeira fase do Campeonato Paraense e tivemos então a definição das equipes classificadas e os rebaixados. Os rebaixados foram aqueles que estavam com a maior probabilidade de queda. Tapajós e Canaã, um de Santarém, outro de Canaã dos Carajás, foram os dois rebaixados. O Tapajós vinha flertando com esta situação já há algum tempo. E o Canaã, que subiu, foi caçulinha este ano, já está de volta à Série B1 do Campeonato Paraense. Os dois perderam os seus jogos. O Canaã perdeu para o São Francisco por 2-0 e o Tapajós foi derrotado pelo Santa Rosa por 1-0. Aliás, São Francisco e Santa Rosa conseguiram as suas respectivas classificações. E o Bragantino também. O Bragantino surpreendeu o Clube do Remo, venceu o Leão Azul no Diogão por 1-0, gol do Edi Kleber, carimbou o seu passaporte para a próxima etapa da competição e eliminou o Cametá, que parecia virtualmente classificado. Como o Cametá foi derrotado pela equipe do Águia em Marabá, o Azulão se classificou e o Cametá ficou na 9ª posição. Cametá e Castanhal não conseguiram se classificar, o Castanhal que foi atropelado pelo Paysandu na Curuzu. Cametá e Castanhal não conseguiram se classificar, mas estarão no Parazão 2025, mesmo fora desta segunda fase da competição. Tapajós e Canaã vão disputar a Série B1 do ano que vem. E tivemos também um empate entre Tuna e Caeté, Caeté e Tuna. Caeté chegou a perder por 2-0, mas foi buscar o resultado. A Tuna manteve a sua invencibilidade e o Caeté, como conseguiu o empate em 2-2, garantiu a 4ª posição na classificação geral. Agora em destaque os dois jogos de Papão e Leão. Começando pelo jogo da Curuzu. O Paysandu apresentou uma equipe mesclada e um futebol envolvente. O técnico Hélio dos Anjos colocou o Michel Macedo na lateral, manteve Lucas Maia mesmo com 2 cartões amarelos no começo do jogo, colocou o Carlão, que foi muito bem, teve a presença do Kevin no primeiro tempo e depois a estreia do Jefferson na segunda etapa. O meio-campo funcionou com o Gabriel Bispo, com o João Vieira e com o Robinho fazendo uma bela exibição, jogou um primeiro tempo de altíssima qualidade, depois entrou o Biel. Tivemos também a presença do Jean Dias, que marcou o primeiro gol do Paysandu, Vinícius Leite aparecendo, já que Brian Borges estava pendurado com 2 cartões amarelos, e o Nicolas. Nicolas, o artilheiro do campeonato. Paysandu fez 8 jogos no Parazão, Nicolas fez 8 gols. Ele só não marcou contra o Clube do Remo e não jogou contra o Canaã. Então, contra o Águia e contra o Castanhal, o Nicolas marcou 2 vezes. Por isso ele tem 8 gols. O segundo gol do Paysandu, o primeiro do Nicolas, foi um cruzamento do Kevin e a cabeçada certeira na antecipação do artilheiro do Papão. E o terceiro, um belo lançamento do Vinícius Leite. Ele entrou sozinho com o goleiro Xandão, que foi a grande figura do Castanhal, e fez o gol de número 3 da equipe bicolor. E ainda faria um mais tarde de cabeça, no meu entendimento, com o equívoco da arbitragem ao marcar impedimento do atacante do Papão. Esli Garcia também entrou, encheu os olhos da galera, é o xodó da torcida bicolor. Enfim, foi uma exibição muito boa do Paysandu, que voltou para casa e foi recebido com festa pelo seu torcedor. Paysandu, a melhor campanha do Campeonato Paraense, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, invencibilidade, o artilheiro da competição, a defesa menos vazada, enfim, números superlativos do Papão da Curuzu. O mesmo não acontece com o Clube do Remo. Depois do empate frustrante contra o São Francisco no Baenão, que provocou a queda do técnico Ricardo Catalá, em Bragança contra o Bragantino, o Remo não conseguiu jogar e acabou sendo derrotado pela equipe do Tubarão. Não foi uma apresentação digna dos jogadores do Clube do Remo, isso mais uma vez incomodou a torcida. Aguinaldo e Mariozinho fizeram a dobradinha interina do Remo e agora a chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que vai ser o comandante do Leão Azul a partir de agora. Ele será o responsável
por tentar recolocar o Remo num outro patamar, num outro momento, num viés de alta a partir de agora na temporada 2024. Ele chega com todo o seu staff para dirigir a equipe azulina e a torcida espera que ele possa dar um freio de arrumação no time do Clube do Remo. No jogo contra o Bragantino, ninguém a destacar. Foi um time atrapalhado, com dificuldades e, pior de tudo, sem vibração. Isso incomodou bastante o torcedor azulino. Mas agora, página virada. O Parazão agora entra na segunda fase, a fase de quartas de final, com os confrontos confirmados. O Paysandu vai enfrentar este Bragantino, que derrotou o Clube do Remo. Lembrando que o Paysandu já jogou com o Bragantino e venceu com dificuldade na Curuzu por 2-1. O vencedor de Paysandu e Bragantino, quem passar desse confronto em 2 jogos, o primeiro em Bragança, o segundo em Belém, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Caeté e Águia de Marabá. Primeiro jogo em Marabá, o segundo em Bragança. Este é o cruzamento olímpico e já encaminhando para as semifinais. No outro chaveamento, a Tuna vai enfrentar a equipe do São Francisco. Os 2 jogos, obviamente, serão em Belém, já que o São Francisco tem utilizado o Souza como seu mando de campo. Tuna e São Francisco, portanto, São Francisco vem numa crescente e a Tuna segue muito bem na competição. E quem vencer deste confronto, nas semifinais, enfrentará o vencedor de Clube do Remo e Santa Rosa. O Santinha conseguiu a sua classificação agora sob o comando do Netão, será o adversário do Clube do Remo, também 2 jogos em Belém. O primeiro mando do Santa Rosa, o segundo mando do Clube do Remo. O Leão Azul tenta dar a volta por cima sob nova direção e é essa a expectativa do seu torcedor. Só lembrando que no meio desta semana teremos Copa Verde. O Paysandu na quarta, recebendo o Rio Branco do Acre, o Remo na quinta, recebendo o Trem do Amapá. E na quinta já tem também a Copa do Brasil Sub-17, com o Paysandu jogando contra a equipe do Amazonas em Belém. Jogo de ida, o jogo da volta, na outra quarta-feira lá em Manaus. E na terça da outra semana o Paysandu vai jogar em Caxias do Sul contra o Juventude pela Copa do Brasil. Por isso o jogo Bragantino e Paysandu nas quartas de final do Campeonato Paraense será o jogo de abertura desta segunda etapa da competição. O jogo será no sábado à tarde, lá no Diogão, às 15h30. E o Águia de Marabá, que vai receber o Caeté no final de semana, vai jogar na outra quinta pela Copa do Brasil contra o Capital do Tocantins. Um resumo geral, um balanço completo do futebol paraense neste segundo Guerra de hoje. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.